reportagem. Boa noite. Contrariamente ao que já por duas vezes anunciamos, a reportagem de José Manuel Silva sobre a mulher portuguesa ainda não será transmitida hoje. A isso obriga a atualidade, sobretudo quando dá pelo nome de Timor. É que, no preciso momento em que se discutia na Assembleia da República a moção de censura apresentada pelo PCP, Mário Crespo, em Washington, conseguiu obter a primeira entrevista com Lawrence Eagleburger. As declarações do número 2 de Kissinger, na altura da invasão de Timor pela Indonésia, e futuro secretário de Estado da administração Reagan, são parte do trabalho de Mário Crespo sobre os bastidores da atuação das diplomacias portuguesa, indonésia e norte-americana nos Estados Unidos em torno da questão de Timor. De modo a inserir a reportagem no seu contexto, convido a ver connosco um pequeno background que preparamos e que cobre as grandes linhas da tragédia de Timor desde o 25 de abril de 1974 até quinta-feira passada. Derrubada a ditadura, a descolonização torna-se uma das prioridades do 25 de abril. Mas quando existem várias prioridades, é sabido, algumas têm de ser prioritárias. No Portugal revolucionário de 1974 e 75, o esforço das linhas políticas e militares que acabariam por triunfar no país concentra-se em dois objetivos: impedir o Partido Comunista Português de controlar por inteiro o aparelho de Estado, no plano interno, e, no plano externo, acompanhar a descolonização das suas duas megacolónias, Moçambique e Angola. Tudo o resto acaba por cair no domínio do acessório. E aí caiu, com efeito, o destino de Timor. Pequeno território geograficamente enclavado no imenso arquipélago da Indonésia e que nunca reclamara a independência, Timor importa as ideologias dominantes em Lisboa. Surgem três partidos: a União Democrática Timorense, que defende um processo de autonomia progressiva; a Associação Social Democrática Timorense, mais tarde Frente de Libertação de Timor-Leste, Fretilin, de tendência marxista, que preconiza a independência; e, por fim, a Associação Popular de Timor, a Podeti, que defende a integração do território na Indonésia. Perante a apatia de políticos e militares, em Lisboa e em Dili, a UDT e a Fretilin envolvem-se numa guerra civil que preocupa ao mais alto grau a Indonésia e os Estados Unidos e que servirá de pretexto para a intervenção militar. A 5 de dezembro de 1975, o presidente Gerald Ford e o secretário de Estado Henry Kissinger terminam uma visita oficial a Jakarta e 2 dias depois, a 7 de dezembro de 1975, as tropas indonésias invadem Timor, entretanto abandonado pelas Forças Armadas Portuguesas. Os devaneios revolucionários pagavam o seu tributo aos imperativos da geoestratégia. As Nações Unidas condenam a invasão, mas na prática a Indonésia pode concretizar a anexação perante o desinteresse da comunidade internacional e, inclusive, das autoridades e da opinião pública portuguesas. De 1975 a 80, neste longo lapso de tempo feito de cumplicidades e de traições, a Indonésia massacra entre 250.000 a 300.000 timorenses. Impunemente e em silêncio, o pequeno território português é palco do segundo maior genocídio do pós-guerra, logo depois do Camboja. Esperamos em Deus, já não esperamos nada dos homens, mas sobretudo esperamos em Deus. A tragédia de Timor só volta a ocupar as primeiras páginas dos jornais portugueses no seguimento da polémica levantada pela transmissão do programa Grande Reportagem da RTP em outubro de 1981. Nessa altura, a presidência e o governo português são levados a divulgar os relatórios, até então secretos, sobre a invasão de Timor. Não todos, é certo, como na altura foi dito, mas quase. Uma equipa de grande reportagem acaba de chegar a Dili, Timor-Leste. Vamos tentar fazer tanto quanto pudermos e nos deixarem o ponto da situação, a vida que se vive aqui. 2 anos depois, o jornalista da RTP, Rui Araújo, consegue obter, com grande surpresa sua, vistos e autorizações para poder visitar e filmar em Timor, e inclusive na ilha de Atauro, o grande campo de concentração onde a Indonésia encurralava os suspeitos de simpatia pela resistência timorense. E o pessoal que não é de cá? Siran be mai husliu, Naira. Siran mai husliu, até agora Riun Tolo Racing.
As pessoas vindas de outras partes, fora daqui da ilha, são no total de mais de 3.000 pessoas. Mais perto dos 4.000, 3.800 e tal. Besi Katu Rinhat. O comer dá para viver? Sim, Come todos os dias? todos os dias. O que é que o senhor comeu ontem ao jantar, por exemplo? Milho batido. E hoje o que é que vai comer ao almoço? Vou comer o mesmo. A resistência. A resistência que, contra tudo e contra todos, até contra a própria esperança, tinha conseguido manter viva nas montanhas a vontade independentista do povo de Timor. A diplomacia portuguesa começa então a sair da sua letargia, mas os grandes movimentos à volta de Timor só emergem por ocasião dos infortúnios que afligiam os timorenses. O massacre do cemitério de Santa Cruz em novembro de 1991 e a prisão de Xanana Guzmão, o líder da resistência armada timorense, um ano mais tarde, em novembro de 1992. Aos infortúnios acabaria por juntar-se o escândalo. O semanário O Independente revela que oficinas portuguesas repararam motores de helicópteros indonésios, facto que origina a apresentação de uma moção de censura parlamentar por parte do Partido Comunista Português. Para além dos meandros e cálculos políticos conjunturais, ressalta da moção de censura este extrato do debate parlamentar, qual traço de união eloquente e enigmático entre o passado e o presente. O deputado Eduardo Pereira pediu a palavra. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, eu estive no Bloco Central, conheço bem os dossiês preparados sobre Timor no Bloco Central e conheço também alguns dossiês preparados depois do Bloco Central. Penso, Senhor Primeiro-Ministro, que esta discussão não devia ser tida e que não devíamos publicamente estar a procurar saber que dossiês se prepararam, que autorizações se pediram, porque vamos ficar todos bastante mal nesta discussão. O senhor Primeiro-Ministro, depois de ir-vos-á, não tenham, não, comigo não, dão-me licença, o senhor, deem atenção ao senhor Primeiro-Ministro, que ele com certeza vai falar. O senhor Primeiro-Ministro sabe do que eu estou a falar. Bem, então esta discussão não faz sentido. Não, essa discussão foi levantada talvez da parte do governo para essa bancada e posta de forma triste e errada nesta casa. Os senhores não podem levantar essa questão aqui. Nós não podem. Pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro se pode. Sr. Presidente... Senhor deputado, peço-lhe para concluir. Estou a concluir fazendo um apelo ao Sr. Primeiro-Ministro para que este debate não continue. Espero que o Sr. Primeiro-Ministro me compreenda. Espero que o Sr. Primeiro-Ministro me compreenda. Quem não compreende, certamente, é o povo português e o povo de Timor, nem tão pouco como é evidente o jornalista. Esta espantosa intervenção do ex-ministro do Governo do Bloco Central na Assembleia da República não suscitou qualquer reação do atual Governo, nem tão pouco de qualquer deputado, nem ainda da Presidência da República. Estamos, portanto, perante um não dito, um manto de segredo que cobre todas as bancadas parlamentares e órgãos de soberania portugueses, um tabu em que ficariam todos bastante mal, para utilizar a expressão do deputado Eduardo Pereira. Pelo nosso lado, e como a imprensa não está, nem obviamente podia estar comprometida neste pacto de silêncio, faremos tudo o que legitimamente estiver ao nosso alcance, para que se saiba. E começando já hoje com a reportagem de Mário Crespo. Nela se questiona a eficácia das iniciativas portuguesas, sobretudo parlamentares e governamentais, junto às autoridades e da imprensa norte-americanas, no que respeita a Timor.
A tragédia já tinha sido comentada há 20 anos, mas 2 décadas são tempo suficiente para que 3 ou 4 imagens recolhidas a 7 de dezembro de 1975 apareçam cada vez mais sépia, cada vez mais repetidas, cada vez mais ignoradas. Em fins de 91, houve nova onda de documentação audiovisual que, pela sua crueza, sugeria que nada mais seria preciso para denunciar ao mundo o horror que se passava em meia ilha, perdida a algures na Oceania, de que já quase ninguém se lembrava. Mas houve mais do que isso. Desta vez, em 12 de novembro de 1991, houve quem visse o que tinha acontecido e tenha sobrevivido para o contar. At one point, they had us sitting down on the pavement, and they hit me in the back of the head with their rifle butts, and kicked me in the chest and stomach, and I fell over and I was covered with blood. But as that was happening, they were firing. They were still firing into the Timorese who were fleeing. There were already bodies all over the street. There were some people still standing up trying to get away, and the soldiers were shooting at their backs, and those people were falling as well. It was massive carnage. Alan Nairn e Amy Goodman, 2 jornalistas americanos, ela de uma estação de rádio de Nova York, ele redator freelance da revista New Yorker. Estavam em Dili havia 2 semanas, aguardando uma anunciada visita de parlamentares portugueses, que iria trazer uma promessa de salvação a uma nacionalidade cristã naufragada num oceano de islamismo há quase 2 décadas e sem qualquer contacto com a terra-mãe, da qual guardavam como símbolo de sobrevivência a língua e alguns mesmo a bandeira. This Tuesday, we survived a massacre in East Timor carried out with American weapons. This happened at 8 a.m. Dili, East Timor time on Tuesday morning. They somehow dragged Alan or got him there and were beating his head and his body, and some blow to his chest or his head paralyzed him for about 30 seconds, and he was just shaking his whole body. And they took that opportunity when he wasn't covering his head to beat his head. And that's when they put the guns to our heads, and we said, "We're from America. We're from America." A conflict, a killing ground in a remote area of the Far East is just beginning to get the world's attention. That is because Western reporters were inside Indonesia when soldiers opened fire on a group of civilians. It happened last week in East Timor, a former Portuguese colony where up to 200,000 people have died from massacres and famine over the last 16 years. Barry Peterson narrates a report. It all began with a prayer. Catholic Mass for a student killed in a demonstration against the forced rule of Muslim Indonesia. East Timor was seized in 1975 by Indonesian leaders, fearful that the spirit of independence might spread to other Indonesian-ruled islands. America accepted Indonesia's takeover. The United Nations did not. On this day, protesters, including women and children, challenged the military by marching to a nearby cemetery. Suddenly, and without provocation, say Western reporters, the street became a killing field. The soldiers issued no warning. They simply rounded the corner in formation and opened fire on the crowd, mowing people down with their M16s. Fleeing into the cemetery offered the only hope of escaping the massacre. These pictures, seen tonight for the first time in America, have sparked outrage in Europe and calls for an investigation by the United Nations. Foreign intervention, say those in East Timor, is our only hope. Indonesia wants to avoid that. It's an internal affair, insisted one military official today. After this day's internal affair, Indonesian soldiers searched for survivors, beating and then arresting them. Perhaps 100 were gunned down, 300 wounded. This young man was among those badly hurt but unable to get any medical care. He died moments later. There is nothing new about this kind of killing, say those in East Timor, just that this time there was someone here to see it. Barry Peterson, CBS News, London. The reason we were there was that a UN Portuguese delegation was going to be going to East Timor on November 4th.
The Timorese have been waiting for this for 16 years. The idea was that Portuguese would come and they saw it as investigate human rights abuses, and that something then would happen. There would be some kind of plan then for East Timor. The UN brokered this over the summer, the agreement that the Portuguese would go. E mesmo agora, quase 4 anos passados, ainda há sem dúvida uma série de explicações a dar do porquê do cancelamento da visita dos parlamentares portugueses, agendada como ela estava para princípios de novembro de 91. A visita tinha sido negociada em Nova Iorque, no âmbito das Nações Unidas, por representantes de Portugal e da Indonésia. Os indonésios, após algumas reticências, tinham aceito que os parlamentares de Portugal levassem consigo uma comitiva de respeitáveis jornalistas portugueses, entre eles Rui Araújo, da RTP, que em meados da década de 80 foi o autor de um documentário filmado em Timor-Leste sobre o drama da ocupação indonésia que chocou a opinião pública em Portugal e foi utilizado no estrangeiro como documento denunciador da brutalidade do regime de Jacarta. Os indonésios tinham já aceito que Rui Araújo integrasse a comitiva, bem assim como estava garantida a cobertura por uma série de jornalistas estrangeiros, alguns dos quais, como os americanos Alan Nern e Amy Goodman e o australiano John Pilger, já se encontravam em Dili. Tanto que puderam documentar, em som e imagem, o terrível massacre de 12 de novembro de 91. E o surpreendente é que mesmo com esta cobertura jornalística verdadeiramente extraordinária, garantida, os parlamentares portugueses decidiram cancelar a visita porque os indonésios tinham vetado o nome de Jill Jolliffe, uma jornalista que não é portuguesa. Jill Jolliffe não é portuguesa e, além do mais, os negociadores portugueses e indonésios, no acordo que regulamentava a visita, tinham incluído mais um documento, à última hora, intitulado Record of Understanding, que pode ser traduzido como nota explicativa ou adenda explicativa, na qual Portugal dava formalmente à Indonésia o direito de aprovar ou recusar este ou aquele nome de jornalistas que acompanhassem a missão. Curiosamente, por este documento, Portugal tinha também o mesmo direito de veto sobre jornalistas propostos pela Indonésia. Ignoro se os parlamentares de Portugal chegaram a exercer esse direito. Eu vi esse documento e ele é inequívoco. Apesar dele, e por razões nunca claramente explicadas, os parlamentares de Portugal decidiram, com o pretexto do veto do nome de uma jornalista estrangeira, e apesar de garantida a presença de uma série de distintos jornalistas portugueses, decidiram não ir. E a decisão surpreendeu tudo e todos. E pelas descrições dos jornalistas no terreno, levou, afinal, o que resta da população timorense ao desespero suicidário. Mas se os parlamentares não foram à Indonésia, pelo menos vieram à América, numa missão destinada, segundo eles próprios, a sensibilizar opinião pública, governo e órgãos de informação americanos. Eu, tanto quanto consultei o programa que vos é proposto para esta vinda aqui, vão pregar um bocado aos convertidos já. Há algum setor que tenha tido uma certa animosidade até aqui que vai ser objeto da vossa atenção? Não direi que alguns dos nossos interlocutores não são já convertidos, mas o facto de estarmos aqui presentes, podermos falar com alguns que não são tão convertidos como isso, é um sinal da nossa intenção de fazer chamar a atenção para a problemática de Timor-Leste e ainda mais de mostrar a sintonia de todos os órgãos de soberania na defesa do povo timorense. No que respeita ao Parlamento, o Parlamento está disposto a tentar enviar outra delegação lá? Já foi dito pelo Governo que há agora um novo processo e, portanto, a delegação que esteve para ir a Timor-Leste caducou. Ponto alto da visita dos parlamentares a Washington, numa conferência de imprensa no National Press Club, numa sala ao lado, o apelo irresistível de Jacques Cousteau, com uma palestra sobre oceanos que encheu a sala. Os 5 parlamentares portugueses tiveram um jornalista americano, uma inglesa e um japonês, que trabalhava para um jornal indonésio. O resto eram portugueses, mas mesmo assim havia uma instrução para só se falar inglês na conferência, o que dificultou imenso a compreensão de algumas partes. Prove to recognition from the Timorese movements, because they are in a
isolated island. Eu tenho aqui duas perguntas. Eu preferia fazer em português, eu vou fazê-la em português, de modo que fará um favor de traduzir. Não, fará favor, porque alguém vai traduzir, que eu não vou, certeza. Muito obrigado. Os senhores sentem-se moralmente culpados pela tragédia que aconteceu depois de terem decidido não ir a Timor, ao que transpareceu aqui no estrangeiro, e vamos esclarecer sobre isso, com um pretexto que pareceu relativamente frágil, na medida em que era apenas uma jornalista estrangeira, nem sequer era uma jornalista nacional. Well, I will answer this question in English, and you translate it in Portuguese if you later. Oh well, is a question. Is a question of time. Is a question of time. Maybe later I can do it. First of all, fortunately, the incident of 12th of November was recorded and the E Vítor Crespo falou longamente, and not sempre em even inglês, by para dizer que anyone não se close sentia to responsável Portugal and por não ter Portugal. ido a Dili. Os indonésios nunca mais deixaram escapar o excelente capital de propaganda que lhes foi dado com a assinalável decisão dos representantes de um órgão de soberania de Portugal de não irem a Timor-Leste. Ali Alatas é ministro dos Negócios Estrangeiros e nesse mesmo dia da Conferência dos Parlamentares Portugueses ele organizou um almoço com a imprensa de Washington a que nenhum órgão de informação falhou, nem mesmo os dois sobreviventes do massacre de Dili, Alan Nairn e Amy Goodman. A recusa do Parlamento português foi um dos pratos fortes. We choose 6 correspondents and you choose 6. And so we explained, even that is not acceptable to us, we said, because we may choose correspondents you don't like, and you may choose correspondents we don't like, because we think some correspondents will not contribute to the purposes of the visit, namely to write as objective a report as possible that will help in finding a solution to the problem of East Timor. But they insisted. And so finally, at the last days before the signing of that MOU, Portugal and Indonesia were called by the Secretary General's representative. And a compromise was proposed. Namely, to Indonesia, you accept as your part of the bargain the 6 journalists from Portugal, and you appoint yours. And Portugal, as part of your bargain, you agree that all 12 will be concurred by you, so that there is no further problem. We accept it, and they accept it. And then they put up a list. And on the list was my old perennial name, Miss Jill Jolliffe. Now, I know Miss Jill Jolliffe for I don't know how long. I know her writings, I know her books, that she has never written anything positive about Indonesia ever since she left East Timor. So we said quietly to the Portuguese side, look, we told you we'll have problems. Could you kindly replace her with anyone else? And here is our list. Do you have any objections to our list? The reaction was astounding. They said, no, we insist on her. But we said we had an agreement, we had an understanding. No, we insist, otherwise the mission is off. Well, that's the wrong way to rub us, really. We haven't negotiated for 2 years, just to have a quarrel about one journalist's name. And it has nothing to do with press freedom or anything. But 2 days later, in an unprecedented move, from Portugal it was announced the Portuguese mission was cancelled. Even the Secretary General didn't know, because I immediately phoned him and he said he was very surprised. The deputy, Mr. Rafiuddin, he didn't know, we didn't know, and that's how the mission was aborted. And these are the facts. And as I said, the actors in this unfortunate little drama, are still alive. Why don't you ask them? Mr. Rafiuddin Ahmad is still in New York. Mr. Perez de Cuellar is still somewhere. Why don't you check who is lying?
O senhor sabe que está nesta altura aqui o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia. Se por acidente os vossos passos se cruzarem, qual é que vai ser a vossa reação? Naturalmente, nós pertencemos a uma comissão de acompanhamento da situação em Timor-Leste e sabemos, ou procuramos saber, quase tudo o que se passa sobre Timor-Leste. Sabemos que, efetivamente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia está em Washington. O facto de ele ter andado por várias capitais, entre elas os Estados Unidos, demonstra que uma velha tese da Indonésia de que tudo se passava muito bem em Timor, que não é tão verdade como isso. Ele hoje sente a necessidade de demonstrar e de tentar explicar o que é inexplicável, que é o massacre que se deu no dia 12 de novembro e os massacres que se deram ao longo de 16 anos e uma ilegítima ocupação do território. O doutor não me respondeu. O vosso programa é muito semelhante em praticamente tudo aquilo que o programa do Ministro Alatas está previsto para eu cumprir aqui. Se por acaso, por exemplo, no Congresso o encontrar, dirige-lhe palavra, dirige-lhe qualquer coisa? Bem, depende das circunstâncias, como sabe, não temos relações diplomáticas com a Indonésia, mas somos um povo civilizado. Desde o princípio que havia a percepção de que algo estava errado com esta visita, pequenos encontros que não se realizavam, partes do programa que não eram materializadas, mas a situação mais caricata aconteceu ali no resto de chão do edifício do Capitólio, dentro do gabinete do decano do Senado, o senador Claiborne Pell. 84 anos, um grande amigo de Portugal. Ele vem de resto do estado de Rhode Island, onde há uma percentagem significativa de eleitores portugueses, e o senador Pell tem sido, desde o princípio, democrata como é, um campeão da causa de Timor-Leste, e tinha sido organizada uma audiência com o senador. O senador recebeu os 4 parlamentares portugueses e, obviamente, que não fala português, e falando através de um intérprete e na presença do seu assessor de relações externas, disse que transmitissem aos visitantes a sua extrema emoção por, pela primeira vez na sua vida, ao fim de tanto tempo de se interessar pela questão de Timor-Leste, estar a contactar com timorenses. O senador Claiborne Pell julgou que Miguel Urbano Rodrigues, que a doutora Manuela Aguiar, o doutor Vítor Crespo e a doutora Teresa Santa Clara Gomes e Manuel Queiró também eram timorenses. Foi desfeito o equívoco, com grande desapontamento do senador, que além disso é um homem com um calendário intensíssimo, e que depois, passado cerca de 10 minutos, segundo o relato fidedigno que eu tenho dessa reunião, um fim à reunião com uma sugestão que os visitantes visitassem o magnífico complexo aqui do Capitólio e também a Biblioteca do Congresso, que é historicamente conhecida pela beleza dos seus tetos. Por fim, houve uma conferência de imprensa na Embaixada de Portugal, na qual houve 2 atitudes bem distintas. De um lado, Vítor Crespo e Manuela Aguiar, defendendo o sucesso da viagem. Do outro, Miguel Urbano Rodrigues e Teresa Santa Clara Gomes, dizendo que os resultados da iniciativa tinham sido praticamente nulos em termos de mudança da política americana. Ao centro ficou Manuel Queiró. Esta atitude manifestou-se depois em Lisboa, com a Lusa a dar conta desta divergência de opinião e com alguns parlamentares a culparem a informação pela fraca cobertura da sua visita à América.